Olá, meu aluno! Hoje vou falar um pouquinho com você acerca de sintaxe. Isso mesmo. Vou explicar um pouco para você alguns aspectos da sintaxe, até porque a sintaxe é muito ampla. Nós temos aí várias regras acerca da sintaxe, várias características. Então, nesta aula eu vou te passar agora alguns pontos importantes. Basicamente a sintaxe inicial, para que você entenda o mundo da sintaxe. Primeiro ponto importante, não se esqueça de que a sintaxe tem uma base que é a morfologia. Ou seja, você precisa entender a morfologia, precisa saber empregar as classes de palavras, saber para que elas servem, quando eu as emprego, onde elas devem estar, qual a função de cada uma das classes. São 10 classes. Então, você precisa saber quais são as 10 classes de palavras, porque a morfologia, ela sustenta a sintaxe, ela é a base da sintaxe. E a sintaxe se organiza de várias maneiras, mas temos o quê? Nós temos a morfologia, que são as 10 classes, e a sintaxe, ela diz respeito ao emprego das palavras na frase, o emprego das palavras no lugar em que elas estão numa frase. E isso você precisa entender, não tem jeito, tá? Então, quando se fala de sintaxe, lembre-se de que a morfologia sustenta a sintaxe, então você precisa dominar a morfologia para aí sim realmente fazer uma boa questão, por exemplo, de sintaxe. Bom, como funciona tudo isso então, não é? Como é que a gente organiza? É o seguinte, então a sintaxe, ela vai se dividir aqui em alguns pontos, certo? Temos aqui, ó, temos a sintaxe da oração, a sintaxe aqui da oração, a sintaxe do período e temos também a sintaxe geral. Vou organizar para você assim para ficar mais fácil. A sintaxe, então, da oração, aqui você vai estudar, por exemplo, todos os termos da oração. Quais são eles, certo? Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos os termos da oração. Claro, aqui temos os termos essenciais, integrantes, acessórios, que são sujeito, complemento verbal, adjunto adverbial e assim por diante. Beleza. Na sintaxe do período, o que é que você vai estudar? Você vai estudar aqui as orações, certo? Que são orações coordenadas e orações subordinadas. Essa é a nossa sintaxe do período, tá? E na geral, o que é que você vai estudar aqui? Todas as questões que envolvem a concordância, aqui você tem que saber concordância verbal e nominal. Temos aqui a regência, aqui a pontuação, vou colocar a pontuação antes. A pontuação aqui. Temos a regência, que é regência verbal e nominal. Temos também aqui a crase, que aparece aqui. Temos a colocação pronominal. Então, são o quê? São aspectos que estão ligados à parte geral mesmo. Porque cada assunto desse é praticamente uma regra específica. Aqui não. São grupos de assuntos que se relacionam. Então, essa é a nossa sintaxe. Fala, que fácil, só isso daqui? Claro que não. Nós temos uma divisãozinha ali. Só que nesta aula, claro que eu não vou explicar tudo isso, porque a aula é bem curtinha e eu vou trabalhar com um ponto importante. Qual é o conceito que eu quero trabalhar com você hoje? É o seguinte, tudo na sintaxe gira em torno da oração. Tudo, tá? Tudo na sintaxe diz respeito à oração. Então, para que você inicie a noção de sintaxe, é importante que você conheça o conceito de oração, saiba o que é uma oração, como ela aparece e como é que você vai identificar isso numa frase. Por quê? A sintaxe ela não existe se não houver uma oração. E a oração é que dá base para a análise sintática. Sempre você começa uma análise a partir do verbo. Então é assim, tá? O que seria oração então? Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Então nós temos a palavra oração, certo? A palavra oração aqui sempre diz respeito a verbos. Então, como é que aparece uma oração, tá? Uma oração, ela aparece de duas formas. Ou você vai ter um verbo aqui, ó,
ou você vai ter uma locução verbal. Então, são duas formas em que pode aparecer. Então, cada verbo numa frase é uma oração. Se tiver uma frase com 3 verbos, você vai ter 3 orações. Cada locução verbal também é uma oração. Então, se eu tiver uma locução verbal e um verbo numa mesma frase, eu tenho 2 orações. Ou seja, apareceu numa frase. Lembre-se de que frase é letra maiúscula, ponto final. Isso é uma frase. A frase pode ser verbal ou não verbal, tá? Falamos aqui na sintaxe das frases verbais, que são frases em que existe mesmo o verbo. Então, basicamente, você vai encontrar aqui, ó, o verbo e a locução verbal, que são 2 situações em que você vai encontrar. Então, por exemplo, aqui, ó, uma frase bem simples, né? Eu cheguei cedo, tá? Uma frase aqui. Perceba que eu tenho um verbo aqui, então aqui nós temos o quê? Uma oração apenas. Tá, se eu fizer uma frase com mais verbos, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu cheguei cedo para estudar. Agora veja só. Eu tenho aqui o verbo chegar, que está conjugado, e o estudar, que não está conjugado. Já vou falar um pouquinho para vocês disso daqui. Mas temos 2 verbos, nós temos 2 orações, certo? Se tiver uma locução verbal, vamos sair às 10 horas, tá? O que temos aqui, ó? Isso aqui é uma locução verbal. Então, temos o quê? Apenas uma oração. Esta é a base que eu tenho, então, da ideia da oração. Cada verbo ou cada locução verbal é uma oração. Ok, então entendi isso daqui. Mas, claro que o verbo é aquela palavra que possui muitas classificações, muitas características. E você tem que ficar atento a isso. Agora, quero te mostrar como é que uma oração pode aparecer, porque em alguns momentos você vai encontrar verbos conjugados, como cheguei aqui, cheguei e o vamos, e verbos que não estão conjugados. Então, você tem que identificar isso. Como é que eu percebo um verbo conjugado ou não conjugado? Então, vamos lá agora para isso, tá? Como é que uma oração aparece? Primeiro ponto agora aqui, ó. Quando nós temos verbo conjugado, certo? E o que é um verbo conjugado? Verbo conjugado é um verbo que aparece e vai ter, por exemplo, bem marcado, ou está no presente, ou está no pretérito, ou está no futuro. Isso é verbo conjugado. Então, ou ele aparece no presente, ou no pretérito, ou no futuro. Então, nós temos aqui um verbo conjugado. Para isso, você tem que perceber isso na leitura, que o verbo ele vai marcar um tempo ali por meio da forma como ele aparece. A conjugação do verbo, ela sempre aparece no final. Então, por exemplo, chegar, eu cheguei, eu tenho o verbo no pretérito, que é passado, tá? Nós chegaremos, isso é futuro. Então, sempre o final do verbo, ali estão as desinências, você vai saber se ele está conjugado ou não, tá? Porque nós temos os verbos, ou ele vem conjugado, ou ele não vem conjugado. Então, vamos lá, ó. Eu posso ter verbo conjugado e posso ter o quê? Verbo não conjugado. Verbo não conjugado. Como assim? Então, o verbo conjugado, você vai ter o quê? Presente, pretérito ou futuro, marcado por ele. E o verbo não conjugado, ele vai aparecer como? Nas formas nominais. Ou o verbo aparece especificamente no infinitivo, ou aparece no gerúndio, ou aparece no particípio, tá? Então, quando você tem um verbo que ele não está conjugado, quer dizer que ele tem essa forma aqui. Então, tem que perceber isso na leitura. E aqui, ó, como é que é o infinitivo? Ar, er ou ir, gerúndio, NDO, particípio, ado, ido, e lembre-se de que há os irregulares, né? Por exemplo, fazer não é fazido, né? Fazer é feito, que são os nossos verbos irregulares aqui. Então, basicamente é assim,
ou você vai ter um verbo conjugado ou um verbo não conjugado. Tá? Então, se eu tiver um verbo conjugado, ele é uma oração? Perfeito. Se eu tiver um verbo não conjugado, ele é uma oração também? Perfeito, tá? Então, não é só verbo conjugado. Às vezes a gente acha que é, e daí quando chega lá no período composto, que você tem lá a oração reduzida, a gente não sabe identificar a oração reduzida, porque falta essa característica. Então, quando eu trabalho com oração, você tem que identificar quando o verbo está conjugado ou não. Agora, vamos então para alguns exemplos, claro, para que você identifique na prática isso. Então, olha só. Vamos pegar aqui que eu posso ter verbo conjugado sozinho ou na locução verbal. Lembre-se de que nós temos locução verbal, mas primeiro eu vou mostrar exemplos de verbo conjugado aqui, daí já falo um pouquinho da locução verbal, que ela tem uma característica particular. Então é assim, vamos lá pegando uma frase aqui com verbo conjugado, ó. Outro detalhe. O verbo não conjugado, quando ele aparece não conjugado, ele não pode vir sozinho numa frase. Vamos marcar aqui, ó. Marcar aqui, ó. Observação, tá? Ó, para você não errar isso daqui, ó. Verbo não conjugado. Não pode estar sozinho numa frase. Então, se você construir uma frase, por exemplo, que eu vejo muito isso em redação, só com o verbo no gerúndio, errado. Eu não posso fazer isso, tá? Porque o verbo não conjugado, como ele não está conjugado, ele sozinho não tem função. Ele precisa de outra frase, de outra oração, para que ele tenha realmente significado. Quando o verbo vem conjugado, ele sozinho já te dá a noção de passado, de presente ou futuro, quando ele vem sozinho, quando ele está conjugado. Agora, o verbo não conjugado, ele não consegue fazer isso. Então, ele depende de outra oração para que ele exista. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui uma frase de exemplo, tá? Nós iremos ao evento, tá? Beleza. Essa é uma frase pequenininha. O que nós temos aqui, ó? O verbo ir e esse verbo está como? Conjugado. Eu sei que ele está como? No futuro. Então, eu tenho aqui um verbo conjugado. É futuro do indicativo. Tá, mas agora eu vou continuar a frase. Nós iremos ao evento porque será incrível, tá? Beleza, ó, temos mais um verbo aqui conjugado e é um verbo no futuro. Então, nós temos dois verbos conjugados, tenho duas orações, mas veja que pelo verbo eu poderia fazer a frase aqui, ó, terminar aqui. Nós iremos ao evento. Eu poderia fazer uma frase só com aquele verbo ali. Por quê? O verbo conjugado, ele tem essa autonomia. Mas e se eu fizesse uma frase diferente? Vamos pensar agora em outro tipo de frase, ó. Vamos pegar uma frase aqui, ó. Terminado o evento, vou acabar aqui, ó. Terminado o evento, ponto. Se eu fizer uma frase assim, veja só, terminado é o verbo terminar, só que ele está como? No particípio. Tá, eu posso fazer isso? Não. Terminado o evento, daí. O verbo, quando está no particípio, sozinho, ele não diz nada. Quer ver? Agora eu vou continuar a frase. Terminado o evento, iremos para casa. Terminado o evento, iremos para casa. Agora vou mudar um pouquinho também. Terminado o evento, saímos depressa. Veja só. Quando eu coloco terminado o evento, iremos para casa, veja, o verbo está no futuro aqui. Então, a ideia que eu tenho aqui toda é de futuro. Agora, saímos depressa, isso aqui é passado. Então, a ideia toda é do passado. Veja, eu só consigo entender a função dessa oração se eu tiver outra oração com o verbo conjugado. Então, aqui nós temos, ó, futuro e aqui nós temos pretérito. Então, quer dizer que eu não posso fazer uma frase somente com o verbo sem conjugação. Não posso. Ele depende de outra oração para existir. Por quê? Aí,
esse é o conceito que nós temos, ó. Essa oração aqui, ó, nós vamos chamá-la de uma oração reduzida. O conceito de oração reduzida é quando você tem um verbo não conjugado e ele depende de outra oração para que ele exista. Essa é a noção que nós temos. Então veja como é importante que você identifique isso. Então eu não posso fazer uma frase em que haja somente um verbo sem estar conjugado? Sim. E, gente, olha, eu corrijo muito a redação. O que eu vejo de gente escrevendo redação somente com o verbo no gerúndio, por exemplo, isso é horrível, porque você perde estrutura. Quer ver? Olha um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você esteja fazendo uma redação, tá? Beleza. Fez assim, ó. Isso é coisa comum que eu encontro em texto, tá? Tá lá. Aí colocou um ponto aqui, fez a frase. Além disso, vírgula, incentivando a prática de esportes durante a infância. Beleza, olha só. Isso aqui é muito comum eu ver em redação, tá? Claro, só que inventei uma frase agora aqui. Mas veja, aí a pessoa está escrevendo aqui uma frase aqui, ó. Aí coloca um ponto, um conectivo e coloca incentivando a prática de esporte durante a infância. Totalmente errado, por quê? Eu tenho uma frase aqui e o verbo ele está no gerúndio. Ele não está conjugado, então não tem o verbo conjugado. É errado? Com certeza. Tá? Como é que eu poderia reescrever isso? Poderia fazer assim, por exemplo, em vez de colocar incentivando, além disso, isso incentiva, ou, além disso, é preciso incentivar. Então, eu tenho que ter sempre um verbo conjugado que sustenta a minha frase. Sempre, tá? Sem depender de nada. Se não houver esse tipo de frase, você vai ter um problema de estruturação de período. E isso tira ponto. Tira ponto de sintaxe, de gramática, tira ponto de sentido, de conteúdo. Por quê? Você deixou a informação vaga, tá? Então, veja, eu posso ter um verbo conjugado ou um verbo não conjugado. Então, quando você tiver um verbo conjugado, beleza, tem que ter um verbo conjugado para você fazer um período bem estruturado. E os verbos não conjugados, eles dependem de outros para existir. Agora, tudo bem, entendemos aqui. Só que eu mencionei, e vamos para cá agora, que nós temos também, ó, falamos do verbo conjugado, temos o verbo não conjugado. E aí, vamos lá agora. Nós temos a locução verbal também aqui, ó. Falei do verbo e agora temos a locução verbal. Então vamos lá. O que seria então a locução verbal? Bom, a locução verbal, ela pode aparecer para você também com verbo conjugado e verbo não conjugado. Então aí fica um pouquinho mais complicado. Fica, mas olha só, vou te mostrar de uma forma bem fácil aqui, ó. Vamos falar então um pouquinho da locução verbal, tá? Locução verbal, porque a locução verbal tem uma estrutura bem peculiar. Aqui, ó, locução verbal, certo? Primeiro, a base da locução verbal é o seguinte, você vai ter um verbo auxiliar ou pode haver mais de um verbo auxiliar, tá? Ou é um verbo auxiliar ou são verbos auxiliares, mais um verbo principal. Essa é a estrutura básica de uma locução verbal. Lembre-se de que o verbo principal sempre é o último. Sempre, tá? Beleza. Como é que aparece o verbo principal, auxiliar e o principal? Como é que eles aparecem, tá? Então, pode ser assim. O auxiliar, ele vai aparecer, ou ele aparece conjugado, ou não. Ele pode estar conjugado ou não, tá? O principal, ele vai aparecer ou no infinitivo, ele nunca está conjugado, tá? Ou no gerúndio, ou no
particípio. Então, eu posso ter uma locução verbal com verbo conjugado ou não conjugado. Isto mesmo. Então, como é que funciona isso? Vamos pegar aqui alguns exemplos concretos, tá? Então, vamos verificar aqui. Ó. Primeiro, claro, lembre-se de que não é qualquer verbo que é verbo auxiliar, não é? Lembre-se disso, tá? Beleza, vamos lá então, ó. Vamos pegar uma frase básica aqui, ó. Nós podemos resolver essa questão. Então, temos o que aqui, ó? Nós podemos resolver. Eu tenho aqui uma locução verbal, aqui, ó. Isso aqui é uma locução verbal. Aí, o verbo poder aqui, ó, é um verbo auxiliar. O resolver é meu verbo principal. Perceba que o podemos, ele está conjugado no presente do indicativo e o resolver está como? No infinitivo. Então, isso aqui é uma locução verbal clássica, em que você tem dois verbos, um deles é auxiliar, o outro é principal, um conjugado, outro não conjugado. Basicamente, é o que a gente vai encontrar aqui. Só que podemos ter também locução verbal, como eu mostrei, com verbos auxiliares, ou seja, mais de um verbo. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. A prova pode ter sido difícil. A prova pode ter sido difícil. O que nós temos agora aqui, ó? Nós temos três verbos, são três verbos que compõem a nossa locução verbal. Este daqui, ó, os dois aqui nós temos. Esse daqui é um verbo auxiliar, esse daqui é outro verbo auxiliar e este daqui é meu verbo principal. Perceba que agora somente o primeiro verbo é que veio conjugado, ó. A prova pode ter sido difícil. Então, só o primeiro verbo auxiliar é que vem conjugado. O segundo, ele vai vir assim e não flexiona, né? Se colocar provas. As provas podem ter sido. É só o primeiro que eu conjugo. E aqui fica o particípio aqui desse jeito. Então, veja que nós temos uma locução aqui verbal com três verbos e temos um auxiliar, o primeiro auxiliar apenas que eu vou flexionar. Então, já temos mais um exemplo de uma locução verbal com verbo conjugado. Ainda é verbo conjugado, tá? Por quê? Nós vamos ter os verbos não conjugados. Então agora vamos pegar um exemplo de uma questão em que acontece isso, tá? Vamos lá. Vamos organizar aqui. Vamos pegar um exemplo de frase agora aqui, ó. Para você perceber que nós podemos ter verbos que também não estejam conjugados, tá? Ó. Por não poder sair mais cedo, vírgula, perdi a apresentação. Então, olha só. Aqui, nós temos o verbo aqui perder, né? Que ele está conjugado, mas olha isso aqui, ó. Por não poder sair mais cedo. O que é isso daqui? Eu tenho uma locução verbal agora e olha só, o verbo auxiliar, ele não está conjugado. O principal nunca está, né? E o auxiliar está como? No infinitivo, ó. Esse auxiliar agora aqui, ele está no infinitivo. Pode acontecer isso? Pode, tá? Da mesma forma, ó, esta oração aqui primeiro, ó, por não poder sair mais cedo, o que é isso daqui agora? Nós temos uma oração reduzida, certo? Então, quer dizer que eu posso ter também uma locução verbal sem verbo conjugado. Isso mesmo. Então, o seu papel é observar isso. Como o verbo aparece, tá? Entender como o verbo aparece faz muita diferença.
Então você tem que saber que o verbo ele aparece de diversas formas. Ele pode vir conjugado ou não conjugado. Isso é necessário por quê? Por exemplo, período simples, eu tenho só uma oração. Período composto, 2 ou mais orações. Eu só percebo isso identificando os verbos. E eu tenho que saber quando há um verbo ou uma locução verbal. Agora, detalhe, nem sempre quando você encontrar dois verbos juntos vai ser uma locução verbal. Quer ver? Vamos lá aqui, ó. Agora, para um detalhe importante, né? Porque às vezes você pode ter uma questão que cobra isso de você, que é o seguinte, ó. Observaçãozinha aqui, então, tá? Lembre-se, nem todo verbo é verbo auxiliar. Nem todo verbo, tá? Alguns verbos são, outros não, mas não é todo verbo que é auxiliar. Auxiliares quais são? Vamos pegar aqui alguns exemplos, ó. Verbos auxiliares. Os mais comuns, tá? Não são só esses daqui, mas vamos pegar aqui os mais comuns, tá? Ó, você vai ter lá ser, estar, haver, ter, ir, poder, dever, querer, voltar a, começar a, e tem preposição aqui, tá? Então, são assim, ó, aqui são os mais comuns, digamos, que você vai encontrar numa prova, tá? São os mais usuais, digamos assim. E claro que nem todo verbo é auxiliar. Quer ver? Olha dentro de uma frase aqui, ó. Importa informar os resultados da prova. Ó, importa informar os resultados da prova. Beleza, ó. Aqui eu tenho dois verbos, importa e informar. E agora, isso daqui é uma locução verbal? Não. Por quê? O verbo importar, ele não é um verbo auxiliar. Então, aqui nós temos duas orações. Essa é uma oração com o verbo conjugado e essa é a segunda oração com o verbo no infinitivo, certo? Ó, eu ainda posso fazer aqui uma flexão, ó. Importa é importante. Importa que sejam informados, eu consigo mudar. Então, isso aqui não é a locução verbal, tá? Ó, vamos marcar aqui, ó. Isso daqui, ó, não é locução verbal. Então, fique atento a isso. Nem sempre, né? Você percebeu que nós temos dois verbos juntos. Nem sempre será uma locução verbal. Depende disso, porque o verbo auxiliar não são todos os verbos que são verbos auxiliares. Então, você tem que conhecer quais são os verbos auxiliares e como eles se organizam. Tudo bem? Então, veja. Primeiro passo importante para que você domine aí a sintaxe. Entender o conceito de oração. E que pode ser que você tenha na sua frase, numa questão, um verbo conjugado ou não conjugado. Verbo conjugado, ele vai ter claramente presente, pretérito, futuro. Ou futuro. Verbo não conjugado, ele vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, certo? Então, essa é a parte básica para que você depois consiga avançar na sintaxe. Eu preciso ter essa concepção de como é que o verbo se apresenta, como a oração aparece, certo? Então, fique bem atento a isso. Muito bem. Tá, acabou aqui? Claro que não. Eu falei para você que a base que nós temos aqui sempre vão ser os verbos, né? Deixa eu apagando tudo agora aqui que eu vou explicar mais uma parte, ó. Os verbos sempre vão ser a base que nós temos da língua portuguesa, tá? Na sintaxe. Então, tudo gira em torno do verbo, beleza? Então, eu tenho que saber como ele aparece, né? Como a oração aparece, como ela se estrutura. Perfeito. Mas temos mais um detalhe importante também, que ainda é sobre o verbo. Qual é? O verbo, ele também vai ser classificado quanto à transitividade dele. Tem mais isso? Tem. Não dá para você dominar a sintaxe sem você entender o que é transitividade verbal.
Então vamos lá. Vou explicar de uma forma bem rápida aqui, tá? Uma forma mais geral. Mas claro, aqui é um conteúdo para você estudar aí por vários tempos, vários momentos, tá? Várias aulas, por exemplo. Mas vamos lá. Nós temos aqui então o conceito de transitividade verbal. Transitividade verbal. Basicamente é assim, ó. Transitividade verbal diz respeito a como o verbo ele é continuado, se ele tem ou não complemento, tá? Basicamente é isso, ó. Diz respeito então ao seguinte: se há ou não complemento verbal, tá? Se há ou não complemento verbal. É basicamente isso que determina a transitividade verbal. Aí nós temos aqui 3 conceitos, tá? 3 conceitos básicos relacionados a esse tópico aqui, que é o seguinte. Nós temos aqui, ó, um verbo intransitivo. Nós temos o verbo transitivo. E nós temos o verbo de ligação. Então, são 3 características, tá? Temos o verbo intransitivo, o verbo transitivo e o verbo de ligação, certo? Como eu falei aqui, ó, nós temos a característica em relação a ter ou não complemento, tá? Então, é assim, verbo intransitivo, sem, vou até colocar agora aqui, ó, complemento verbal CV para ficar mais prático aqui, ó. Sem complemento verbal, aqui com complemento verbal e aqui é sem complemento verbal. Então, os verbos que possuem complemento são apenas os verbos transitivos, certo? Que eles vão possuir complementos verbais aqui, certo? Beleza, então já entendi essa dinâmica aqui. Ainda, o verbo transitivo, ele pode ser organizado da seguinte forma, porque ele pode ter o complemento verbal aqui, ó, ele pode ter 2 possibilidades, tá? Eu posso ter um objeto direto, ou eu posso ter um objeto indireto. Então, são 2 formas que podem surgir, tá? A diferença é que o objeto indireto aqui, ó, ele sempre vai começar com uma preposição. E o direto não, tá? Mas basicamente é isso daqui. Nós temos os verbos que não possuem complementos e o verbo que possui. Vamos fazer assim também para ficar mais fácil, ó. Vou colocar assim, VI para verbo intransitivo, VT para verbo transitivo, aqui, ó. Aqui e aqui. E VL para verbo de ligação, tá? Pra gente ficar mais fácil aqui. Quando for objeto direto, OD e OI para objeto indireto, certo? Então, essa é a base que nós temos dos verbos transitivos, intransitivos e verbo de ligação. Basicamente, esse é o conceito. Mas vamos fazer agora uma tabelinha para ficar mais fácil, tá? Para deixar a sua vida mais clara. Eu vou pegar aqui alguns exemplos com certeza. É o seguinte, ó. Então, temos o seguinte. Nós temos verbo intransitivo, temos um verbo transitivo que ele pode ser organizado de 3 formas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Verbo transitivo. Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. E daí no final o verbo de ligação. Vamos fazer assim, ó. Aqui uma divisão. Então, o verbo intransitivo, tá? Ele não tem complemento, ele não exige nada. Sem complemento verbal, nada. Tem nada depois dele, tá? O verbo transitivo direto, ele tem esse nome porque ele vai ter depois dele um objeto direto. O verbo transitivo indireto vai ter depois dele um objeto indireto. E aqui nós vamos ter 2 objetos, ó, o direto e o indireto ao mesmo tempo. O verbo de ligação, ele exige aqui, ó,
esse PS aqui, eu vou até colocar para você aqui a definição. Isso daqui é um predicativo do sujeito, tá? Então, o verbo de ligação, ele exige que nós tenhamos aqui depois dele um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. Então, é assim. Isso daqui é basicamente um resumo para você acerca da transitividade verbal e como ela se organiza, tá? Então, para um verbo ser intransitivo, ele não pode ter complemento. Para um verbo ser transitivo direto, tem que ter um objeto direto e assim por diante. É, digamos, uma formulazinha, tem que se encaixar aqui. Mas vamos pegar, então, agora, primeiro, alguns exemplos, né? Para ficar um pouco mais fácil aqui para você perceber isso na prática, tá? Vamos lá, então. Bom, o verbo intransitivo é aquele verbo que ele não tem complemento, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó, de frase assim. Ontem, vírgula, problemas de conexão ocorreram, tá? Veja, o que ocorre, ocorre, tá? O verbo ocorrer é um verbo que não precisa de complemento, é um verbo intransitivo, né? O que ocorreram? Problemas de conexão, então isso aqui é o meu sujeito. Agora, olha um detalhe importante. É muito comum, tá? Muito comum, e as bancas amam fazer isso, tá? Aqui, ó. O que elas gostam de fazer? Elas gostam de colocar primeiro o verbo intransitivo e depois o sujeito, para confundir a sua vida, para você achar que é o complemento do verbo. Porque o comum é vir assim, ó. Ontem ocorreram problemas de conexão. Ó, então veja. Outro exemplo aqui. Surgiu uma dúvida entre os alunos, tá? Existem alguns materiais prontos. Então, veja, aqui, ó, são todos verbos intransitivos e eles vêm nesta construção aqui, ó. Então, veja, ocorreram problemas de conexão, verbo intransitivo e sujeito, tá? Depois, surgiu, verbo intransitivo, uma dúvida, sujeito aqui. Existem, verbo intransitivo, e aqui nós temos o quê? O nosso sujeito. Então, veja que é muito comum nós termos primeiro o verbo e depois o sujeito. Isso é bem comum, tá? Então, veja, já vimos aqui um pouco dos verbos intransitivos. Agora, os verbos transitivos, como é que eles podem aparecer? Então, vamos lá. Tá o seguinte, eu adquiri um livro excelente. Excelente. Tá, vamos pegar aqui várias frases, tá? Não confiamos naquele site. Eu não, vou colocar outra aqui. Ele comprou, não, vou colocar informar. Ele informou os preços aos clientes, tá? Então, agora eu olho o quê? Para o verbo, então. Temos o seguinte, ó. Eu adquiri o quê? Eu adquiri um livro excelente. Então, vou perguntar aqui ao verbo, ó. Eu adquiri o quê?
encontrei aqui um objeto direto. Beleza. Não confiamos. Quem confia, confia em alguma coisa. Não confiamos em quê? Ah, naquele site. Isso é um objeto indireto, tá? Ele informou. Quem informa, informa algo a alguém, tá? Ele informou o quê? Ele informou os preços. Objeto direto. E ele informou a quem? Aos clientes, objeto indireto. Então, veja, aqui nós temos um verbo transitivo direto, aqui nós temos um verbo transitivo indireto e aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, essa é uma parte importante, porque você vai classificar o verbo a depender do complemento que ele possui ou não. Então, temos aqui os verbos que são transitivos, que podem aparecer como verbo transitivo direto, indireto ou os dois ao mesmo tempo. Um detalhe, veja aqui, o objeto direto, a diferença básica entre eles é a presença e a ausência da preposição. Então, o objeto direto, ele é sem preposição e o indireto, ele é com preposição. Veja, isso aqui é só um artigo. Agora, naquele, esse naquele aqui, ó, é a junção de em mais aquele. O em é preposição. O que é o aos? É a junção de a mais os. Então, o objeto indireto, ele sempre é iniciado pela preposição. Para eu saber a diferença entre direto e indireto, então eu olho a presença ou a ausência da preposição. Veja, então dependendo do complemento aqui é que você vai determinar o tipo de verbo que você tem. Ok. Aí temos ainda o verbo de ligação. Vamos para cá então agora aqui, ó. Faltou o pequenininho aqui, ó, o verbo de ligação, tá? Então o verbo de ligação, ele é um verbo que ele vai, o próprio nome já fala, ele vai ligar uma característica ao sujeito, tá? Então vamos pegar aqui alguns exemplos, ó. José está animado. Animado. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Eles parecem preocupados, tá? Nós continuamos atentos à aula, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, fica mais uma frase. Elas ficaram irritadas com o atendimento. Beleza, então o que acontece agora aqui, ó? Nós temos José, ó, o verbo estar aqui, parecer, continuar e ficar. Agora veja o seguinte, quando eu falo José está animado, eu não tenho uma ação executada aqui, tá? Veja que o animado é uma característica do sujeito que é José. Então, nós vamos chamar isso aqui de predicativo do sujeito, tá? O predicativo do sujeito, ó, observação aqui, ó. O predicativo do sujeito, ele é uma característica do sujeito, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um verbo de ligação. Eles parecem preocupados. Veja, preocupados é uma característica do sujeito. Temos aqui um predicativo do sujeito, verbo de ligação aqui. Nós continuamos atentos. Então, eu tenho aqui, ó, uma característica do sujeito, predicativo do sujeito, verbo de ligação. Elas ficaram irritadas. Olha só, eu tenho aqui uma característica do sujeito. Então, temos aqui um verbo de ligação. Então, essa é a base que nós temos. Beleza. Então, eu tenho que olhar assim. Para eu saber o tipo de verbo que eu tenho que olhar o que vem depois dele. Ok.
Só que, claro, como tudo em português, nós temos uma exceção. Tá, então chegamos aqui de novo. Ah, beleza. Então, eu já entendi que o verbo intransitivo não tem complemento, o verbo transitivo vai ter os objetos, o verbo de ligação, predicativo do sujeito, certo? Então, pense comigo. Essa regra aqui, ela é fixa. Fixa. Sempre vai ser assim. Agora, a diferença é que existem frases e nós temos verbos que podem mudar de predicação. Isto mesmo, tá? Então, isso daqui é fixo, tá? Essa regrinha aqui, ela é fixa, ela não muda. Para eu classificar o verbo, eu tenho que encaixá-lo aqui. Só que existe... Aí, vamos lá agora para as nossas particularidades. Nós temos ainda... Ó, isso aqui é transitividade verbal. E existe ainda a predicação oscilante. Como assim? A predicação oscilante é porque os verbos eles vão ser classificados quanto à transitividade pela frase em que eles estão. Isso mesmo. Olha só. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, ó, tá? Vou pegar aqui o exemplo do verbo escrever, tá? Escrever. Eu sei que, de uma forma geral, quem escreve, escreve algo a alguém, tá? Isso é uma regra geral. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu escrevi um e-mail à empresa, tá? Então, de uma forma geral, o que eu tenho agora aqui, ó? Eu escrevi o quê? Um e-mail. Objeto direto. A quem? A empresa, ó, a crase ali, tem preposição, objeto indireto. Então, pela frase que eu tenho, realmente, ó, é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Aqui é escrever algo a alguém. Essa é a base do verbo escrever, porque ele tem tecnicamente dois objetos aqui, então ele na teoria é um verbo transitivo direto e indireto. Agora olha essa frase aqui, ó, vamos mudar um pouquinho a frase. Eu escrevi um e-mail. Acabei aqui e pronto. Não vou fazer mais nada, eu quero só falar assim, ó, eu escrevi um e-mail. A frase está correta? Sim. Ó, tá, está completa. Então, eu escrevi o quê? Um e-mail, objeto direto. Eu não tenho mais uma continuação. Por mais que eu saiba que quem escreve, escreve algo a alguém, nessa frase aqui, eu não sei a quem eu escrevi algo. Eu sei que eu escrevi algo. Então, nesta frase, este verbo escrever agora é um verbo transitivo direto. Por quê? Ele só tem um objeto, que é o objeto direto. E só isso. Percebeu? Mais exemplo agora aqui, ó. Eu escrevi muito ontem. Eu escrevi muito ontem. Vamos lá. Verbo escrever. Quem escreve, escreve algo a alguém. Agora nessa frase aqui, ó. Eu escrevi o quê? Não tenho a mínima ideia, tá? Esse muito aqui, ó, isso aqui é um advérbio, não é complemento verbal, tá? O ontem também é advérbio, são advérbios. Os advérbios sozinhos nunca vão ser complementos verbais. Então, quer dizer que nesta frase aqui, o verbo escrever, eu não sei o que eu escrevi, porque não está expresso, e muito menos a quem. Então, nesta frase, ele é o quê? Se ele não tem complemento, ele é um verbo intransitivo. Percebeu? Predicação oscilante. Então, aqui, ó, de um verbo que, na teoria, é VTDI, nós terminamos com VI apenas ali. Porque ele não é um verbo que vai sempre ter complemento, depende da frase. Então, para você classificar a predicação de um verbo, você tem que olhar a frase em que ele está inserido e se há ou não a presença de complementos,
sempre assim, não é uma opção, sabe? Eu preciso perceber isso na prática. Tá, agora vamos lá. Ainda, né? Vou pegar mais um exemplo aqui de um verbo, que eu coloquei para você ali alguns verbos de ligação. Os verbos de ligação nem sempre são só verbos de ligação, tá? Vamos pegar aqui agora mais exemplos aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, aquela frase lá, que eu coloquei antes lá para você do continuar. Os verbos de ligação não são somente verbos de ligação. Quer ver? Olha uma frase aqui, ó, para você perceber a comparação aqui, ó, tá? Ele continuou insatisfeito, tá? Ele assim. Agora essa outra frase aqui, ó. Ele continuou as questões. Olha como nós mudamos aqui de perspectiva em relação ao verbo, ó. Ele continuou insatisfeito. Veja que esse continuar aqui não é uma ação que ele continuou. A ideia é mostrar como ele se sente, né? Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito e nós temos aqui um verbo de ligação. Agora, ele continuou as questões. Opa! Ele continuou o quê? As questões. Veja, isso aqui não é uma característica do sujeito, né? Continuou o quê? As questões. Isso aqui é um objeto direto. Então, nesta frase aqui, ó, o verbo continuar é verbo transitivo direto, viu? Então, nem sempre você vai encontrar... Os verbos de ligação não são somente verbos de ligação. Eles podem também mudar a depender da frase em que eles estão. Olha outro exemplo aqui, ó, o verbo ser, tá, ó. Ela é muito dedicada. Ela é muito dedicada, tá? Então, veja só. Muito dedicada é uma característica do sujeito. Então, nesta frase aqui, ó, nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Só que o verbo ser nem sempre vai ser um verbo de ligação, tá? Olha o exemplo que ele pode ser também aqui, ó. A prova é elaborada por especialistas. Então, veja só, agora nós temos uma locução verbal aqui, tá? O verbo ser nessa frase, ele é um verbo auxiliar. E aqui é meu verbo principal. Então, perceba aqui, nem sempre os verbos vão ter uma predicação fixa. Vai depender da frase em que eles estão, da relação que é estabelecida entre as partes. Então, sempre que a gente trabalha com a predicação verbal, fique atento a isso. Nem sempre você vai encontrar algo fixo, tá? Então, a predicação, ela pode mudar a depender da frase que você tenha. Isso para qualquer situação. Então, quer dizer que eu tenho aquela classificação fixa. Verbo intransitivo sem complemento. Verbo transitivo direto tem que ter objeto direto. Verbo transitivo indireto tem que ter um objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo vai ter dois objetos. E o verbo de ligação vai ter sempre um predicativo do sujeito. Essa é a minha base, tá? Então, veja, percorremos aqui o que é uma oração, como ela aparece e também, né, passei rapidamente um pouco da transitividade verbal, certo? Agora, para encerrar, vou trabalhar um pontinho bem rápido aqui, para que você também fique atento a isso. Eu coloquei aqui frases para você, basicamente, todas na ordem direta, tá? Só que eu posso ter ordem direta e ordem indireta. Mesmo assim, você vai classificar sempre os verbos em relação à transitividade. Então, vamos lá aqui, ó. Temos a ordem direta e temos a ordem indireta, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó, quando nós podemos ter assim inversão sintática, tá?
é a mesma coisa. Como assim? Na ordem direta, o que é que você vai ter aqui, ó? O sujeito mais o verbo, aí vai ver o restante, tá? Se houver, por exemplo, complemento verbal ou na sequência, depende, né, do que vem depois por causa do verbo. Isso é minha ordem direta. Então, mas vai vir sempre na ordem direta? Não vai, tá? Pode ocorrer, o que é uma ordem direta? Quando há uma inversão disso daqui, tá? Então, vamos pegar aqui uma frase de exemplo, ó. Aos alunos, nós entregamos os livros. Então, veja, o verbo está aqui, ó, entregar, certo? Quem entregou alguma coisa? Nós, sujeito. Entregamos o quê? Os livros, objeto direto. A quem? Aos alunos, objeto indireto. Então, veja que eu tenho agora uma frase aqui, ó. O verbo é VTDI, só que eu tenho uma frase fora de ordem. Então, mesmo tendo uma frase fora de ordem, você vai classificar o verbo, mas tem que olhar o quê? O limite da frase, onde ela começa e onde ela termina, tá? Então, isso aqui acontece. Você tem que olhar que existe sim essa possibilidade de termos frases fora de ordem. A inversão sintática é super comum, tá? E as bancas gostam de fazer isso. Outro exemplo aqui, ó. Falta coragem a algumas pessoas, tá? Então, veja, parece, ó, falta coragem, parece que a palavra coragem complementa o verbo, mas é assim, ó. Quando você vai fazer uma análise sintática, sempre você encontra primeiro o sujeito, depois o resto, tá? Então, vamos lá. Falta. O que é que falta? Coragem. Veja, coragem não é o complemento do verbo, porque eu tenho assim, falta o quê? O que é que falta? Tem que ter um sujeito. Então, esse daqui é o meu sujeito e algumas pessoas é o meu objeto indireto. Então, é o verbo transitivo indireto. Veja, o sujeito veio depois do verbo. Então, isso aqui pode acontecer, ou seja, quer dizer que nós podemos ter frases fora de ordem, mesmo assim eu faço a classificação dos verbos quanto à forma como eles aparecem. Mas é muito comum termos frases fora de ordem. Isso aqui acontece porque as bancas muitas vezes escolhem frases assim, para quê? Para confundir a sua vida, com certeza, tá? Isso aqui é fato. Aí, mais um detalhe também importante em relação a isso. Nem sempre vai aparecer, vão aparecer complementos como formas de substantivos, né? Você pode ter pronomes na forma de, por exemplo, sujeitos. Vamos lá aqui, ou complementos, ó. Falta coragem a algumas pessoas. Vou fazer assim agora aqui, ó. Falta-lhes coragem. Veja, o que eu fiz agora aqui, ó? Falta a alguém coragem. Então, nós temos aqui, ó, um verbo e o complemento aqui, ó, está na forma de um pronome. Então, também podem aparecer complementos na forma de pronome, sem problema nenhum, tá? Pronome o, me, qualquer um deles. Então, não é somente com substantivos que você vai encontrar aqui. Então, neste caso, eu coloquei agora no lugar do objeto indireto, que era pessoas aqui, eu coloquei um pronome lhes. Isso pode acontecer. Então, mesmo assim, você vai ter um verbo e vai classificá-lo. Porque os pronomes podem exercer funções sintáticas também. Então, esses pronomes eles vão aparecer dessa maneira. Ou seja, quando eu vou classificar um verbo e fazer uma análise sintática, eu tenho que observar todos os aspectos. Observar como o verbo aparece, se ele está conjugado ou não está conjugado, se ele é um verbo só uma locução verbal. Tem que observar sempre como o verbo se apresenta. Então, a sua participação é assim. Agora, para terminar, olha essa frase aqui, ó. Eu vou estudar o conteúdo. Quando você tem uma locução verbal, esse daqui é um verbo auxiliar, tá? E aqui é o verbo principal. Você vai classificar o verbo, só o principal, ó.
Estudar o quê? O conteúdo, objeto direto. Então, o verbo principal é verbo transitivo direto. O auxiliar é só auxiliar. Eu não classifico de alguma forma, certo? Então, é bastante informação. Eu só trouxe aqui para você hoje uma aula geral, para você entender alguns conceitos. Mas, claro, é importante que você avalie melhor, veja exemplos, faça questões para você ir assimilando o conteúdo, tá bom? Fechamos aqui, então, para você uma excelente semana, mês, estudos, estude bastante, dedique-se, tenha seu planejamento de estudos, porque eu sei que é muita matéria, mas você precisa ter sempre um planejamento muito bem articulado, tá bom? Para você, então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.